Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia da micção, beleza? Então aqui a gente tem um esqueminha, né? E a gente vai dividir esse processo em duas fases. Primeiro a gente vai falar da fase de armazenamento, depois a gente vai falar da fase de esvaziamento, beleza? Então aqui a gente tem um esqueminha, aqui embaixo a gente tem outro igualzinho e a gente vai ver as duas fases de forma separada, beleza? Então, começando aqui com a fase de armazenamento, essa é a primeira fase, tá? Então, quando a gente pensa em um ciclo da micção, a gente tem primeiro a fase de armazenamento, onde a gente vai ter o armazenamento, o acúmulo de urina dentro da bexiga. Quando a bexiga está cheia, aí a gente vai ter informações sendo enviadas para o sistema nervoso central e a partir disso a gente vai ter o início da fase de esvaziamento. Depois a gente volta para a fase de armazenamento, beleza? Vamos só entender um pouquinho o que é esse esquema que está desenhado. Então aqui a gente tem o que seria a nossa medula, é uma representação esquemática. Aqui a região da cauda equina, então a medula ela vai terminar a nível de L2, L3 mais ou menos, depois a gente tem a cauda equina. Da cauda equina vão sair os nervos lombares mais baixos ali e também sacrais, beleza? Que vão inervar toda essa região ali de períneo, enfim, os órgãos pélvicos. Aqui a gente tem uma imagem que representa o nosso sistema nervoso central, e a gente tem algumas estruturas que são importantes. Uma delas é o córtex, o centro pontino da micção, que é o CPM. Tá? Então aqui a gente tem o CPM, vou colocar entre parênteses, centro pontino da micção, que é responsável por controlar justamente o nosso processo de micção. E que atrás a gente também tem o cerebelo, que vai ser extremamente importante nesse processo também, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa nesse processo de armazenamento, a gente tem a bexiga vazia e aos poucos a gente vai tendo um acúmulo ali de urina que vai vindo aqui, descendo através dos ureteres até dos rins, né, até a bexiga. E aqui na parede da bexiga, a gente vai ter em toda a parede, tá? Faltaram algumas partes aqui, vamos falar antes. Então aqui essa parte vermelha em volta da bexiga, vermelho mais escuro, isso aqui representa o músculo detrusor. O músculo detrusor, ele é um músculo liso, tá? Então ele é basicamente formado por músculo liso. E aí, quando a gente pensa nas características do músculo liso, a gente sabe que ele é controlado por um sistema autônomo, né? Então ele vai ser controlado pelo sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, só que em momentos diferentes. Além disso, a gente tem aqui o nosso esfíncter interno, que também é de controle autonômico, né? E aqui, mais externamente, a gente vai ter o esfíncter externo. O esfíncter externo, ele é de controle voluntário. E aí quem vai controlar, manter esse esfíncter fechado, é esse risquinho vermelho aqui. Esse risquinho vermelho ele representa os músculos que fazem parte do assoalho pélvico. Então vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem vídeo aqui de anatomia do assoalho pélvico, então qualquer coisa dá uma olhada. Mas esses aqui são os músculos que compõem o assoalho pélvico, beleza? E de forma geral, a bexiga a gente pode dividir ela em duas partes. Então a gente tem toda essa região aqui que a gente vai chamar de corpo da bexiga, né? Então desde essa parte superior até a parte mais inferior. E aqui a gente tem a região do colo, beleza? Então a gente vai ter receptores tanto no colo quanto no corpo da bexiga. Beleza. Quando a gente fala então desse processo de armazenamento, a gente vai ter diversos receptores que vão estar em volta de toda a bexiga. E esses receptores, eles são receptores mecânicos de estiramento. A gente tem outros tipos também, tem nociceptores, enfim. Mas esses aqui que a gente está falando são os receptores mecânicos, que captam o estiramento, tá? E esses receptores, eles captam esse estiramento da bexiga, ou seja, quando ela está cheia, essas paredes elas ficam mais estendidas, tá? E aí esses receptores, eles captam esse sinal, eles vão mandar lá para o sistema nervoso central, para o córtex, primariamente. Então essas informações vão chegar até o córtex. Depois o córtex ele vai repassar para o centro contínuo da micção e também para o cerebelo. Tá? Essas informações também podem ser mandadas aqui direto para o centro contínuo da micção e para o cerebelo. Quem vai fazer essa transmissão das informações, né, desses receptores, isso aqui são os receptores, para a gente não esquecer, desses receptores até o sistema nervoso central,
é um nervo que a gente chama de nervo pudendo. Então vocês já devem ter ouvido falar também. A gente tem o nervo pudendo, que é um nervo misto, ou seja, ele tem tanto fibras aferentes, que vão levar informações sensoriais, como ele também tem fibras eferentes, que vão trazer informações motoras. A gente vai ver isso daqui a pouco, beleza? E aí, o nervo pudendo vai mandar um sinal para o sistema nervoso central falando que a bexiga está vazia, que a gente precisa armazenar. Então, não é a hora de esvaziar a bexiga, ela ainda está enchendo, certo? E aí, aqui no centro pontilhão da micção, a gente vai ter a ativação de um nervo do sistema nervoso simpático, que é o nervo hipoglosso. Essa representação aqui da medula do lado, tá? É só para a gente entender que todos esses nervos eles vão passar pela medula, tá? Então nada é direto, tudo passa pela medula, beleza? Aqui a gente está fazendo de uma forma esquemática para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai ter aqui o núcleo pontilhão da micção, ativando, né, enviando estímulos através do nervo hipoglosso. E aí o nervo hipoglosso ele vai projetar as suas fibras para dois pontos, né? Então ele vai projetar suas fibras e vai se ligar vai liberar a noradrenalina, né? Que é o principal neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso simpático, beleza? E a nora ela vai se ligar a receptores beta aqui nessa região do corpo da bexiga, e ela também vai se ligar a receptores do tipo alfa lá dentro, né? Lá na região do esfíncter interno, beleza? Então vamos recapitular aqui. O nervo hipoglosso, ele é o nervo do sistema nervoso simpático, tá? Então ele é um nervo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele libera dois neurotransmissores em específico, a noradrenalina e a adrenalina, né? Ou norepinefrina e epinefrina. A nora, ela vai se ligar aos receptores beta, na região do corpo da bexiga, e aos receptores alfa, lá próximo do esfíncter interno, nessa região do colo. Quando o nervo hipoglosso, né, ele se liga aos receptores beta, durante a fase de armazenamento, a gente vai ter um processo de relaxamento do músculo detrusor, certo? Agora, quando ele libera a nora e se liga aos receptores alfa, aqui nessa região próxima ao esfíncter interno, a gente vai ter um processo de contração desse músculo liso do esfíncter interno. Do esfíncter interno, certo? Então, o músculo detrusor vai estar relaxado e o esfíncter interno contraídos. Isso ajuda nesse processo de enchimento, né, de armazenamento ali da urina na bexiga. Além disso, a gente tem o cerebelo enviando impulsos motores através daquele outro raminho que a gente falou, do nervo pudendo, né? Um ramo não, outra divisão do nervo pudendo. Então, a gente tem o nervo pudendo eferente, né? E o cerebelo vai ativar esse nervo pudendo eferente, que vai atuar aqui na musculatura do assoalho pélvico. E o que ele vai fazer? Esse aqui é o nervo pudendo, vou só escrever para a gente diferenciar. Eferente. O que está em azul é o aferente, ou seja, esse vermelhinho é o motor. E aí, lá no assoalho pélvico, a gente vai ter um processo de contração do assoalho pélvico. Lembrando que o assoalho pélvico ele vai ser formado por músculos estriados esqueléticos. Então, a gente tem músculo estriado esquelético, de controle voluntário, tá? Mas aí, basicamente, a gente vai ter esse processo de contração do assoalho pélvico, aumento do tônus, essa musculatura do assoalho pélvico, para manter o fechamento do esfíncter externo, beleza? Então, na fase de armazenamento, esse é o processo que a gente tem como um todo. Então, a principal divisão do sistema nervoso responsável por controlar a fase de armazenamento é o sistema nervoso simpático. E aí, essa medulinha aqui, a gente tem aqui, o sistema nervoso simpático, ele vai ter origem, né, os nervos do sistema nervoso simpático vão ter origem das raízes ali de T10 a L2, tá? Por isso que eu coloquei aqui os nomezinhos. Então, dessa região aqui que vai sair o nervo hipoglosso, beleza? Então, basicamente é isso. Agora, depois dessa fase de armazenamento, a gente tem a outra fase que a gente vai ver aqui embaixo.
a gente tem a fase de... Depois da fase de armazenamento, a gente tem a fase de esvaziamento. Então agora a gente vai ver a fase de esvaziamento. E aí a gente vai ter algumas alterações. Por quê? O principal sistema que vai estar ativo nessa fase de esvaziamento vai ser o sistema nervoso parasimpático, beleza? Então vamos lá. Imagina que agora a gente tem uma outra situação. Então a gente começou a ter um acúmulo de urina aqui na bexiga, tá? Então a gente tem um aumento do volume de urina aqui na bexiga. E aí o que que acontece? Conforme a bexiga vai enchendo, a gente vai tendo um estiramento dessas paredes. Então a gente vai tendo um aumento da pressão aqui dentro e o estiramento das paredes. Esse estiramento ele vai ser captado por quem? Por aqueles receptores que a gente falou. Então aqui a gente tem vários receptores ao longo de toda a bexiga, tá? O que eles vão fazer? Eles vão mandar um sinal através do nervo pudendo aferente, que a gente já viu, lá para o sistema nervoso central. Principalmente para duas áreas específicas, que são o centro pontino da micção e o cerebelo. E essas informações também vão para o córtex. Então essas informações chegam no córtex, depois elas vão ser distribuídas para o centro pontino da micção e para o cerebelo. E o que que vai acontecer agora? O centro pontino da micção, durante a fase de esvaziamento, ele vai ativar um outro nervo. Então a gente vai ter a ativação aqui do nervo que a gente chama de nervo pélvico. Tá? O nervo pélvico ele é um ramo ali do nervo pudendo ali. Então a gente tem a ativação do nervo pélvico. E aí o que que vai acontecer? O nervo pélvico ele vai se ligar a receptores tanto no corpo quanto no colo ali próximo ao esfíncter interno. Então aqui na região do corpo, esse nervo pélvico vai se ligar aos receptores muscarínicos do tipo M3. A gente vai ter o receptor muscarínico do tipo M3. E aqui nessa região próxima ao esfíncter, ele vai se ligar a receptores do tipo nicotínicos, tá bom? Vamos só relembrar algumas coisas. Então o nervo pélvico ele vai fazer parte da divisão parasimpática. E aí quando a gente pensa no sistema nervoso parasimpático, ele libera a acetilcolina. E a acetilcolina ela se liga a receptores do tipo muscarínicos, e a gente vai ter vários, né? A gente tem de 1 até os 5, os muscarínicos, e os receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos, podendo ser de vários íons. E aí, basicamente, quando o nervo pélvico se liga ao receptor muscarínico do tipo M3, o que vai acontecer, deixa eu colocar isso aqui mais para cima, o que vai acontecer é que a gente vai ter um processo de contração do músculo detrusor. Então, o nervo pélvico vai liberar acetilcolina, que vai se ligar ao receptor M3 lá no músculo liso, né, do detrusor ali, e vai gerar um processo de contração. Além disso, quando ele se liga ao receptor nicotínico aqui no esfíncter interno, lá naquele receptor nicotínico, a gente vai ter um processo de relaxamento do músculo liso do esfíncter interno. A gente vai ter um relaxamento do esfíncter interno que vai facilitar com que ele abra, beleza? Além disso, o cerebelo ele vai voltar a ativar aquele nervo que a gente já viu anteriormente, que é o nervo pudendo eferente. Então a gente tem a ativação do nervo pudendo eferente, que vai vir aqui no assoalho pélvico. Então esse aqui é o nervo pudendo eferente, tá? E aí quando ele chega aqui no assoalho pélvico, a gente não colocou, né? Quando ele chega aqui no assoalho pélvico, ele vai fazer com que esses músculos do assoalho pélvico eles relaxem. Então ele vai causar aqui o relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, para que a gente tenha o processo de abertura do esfíncter interno. E a gente tem o relaxamento ou a abertura. Vou colocar o relaxamento, né? Acho que é mais fácil. Do esfíncter externo, beleza? Esfíncter externo. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter a torneirinha aqui aberta para que a urina que estava sendo armazenada na bexiga, ela seja excretada, beleza? Bom, e assim, de forma geral, a gente termina as duas fases, tá? Vamos só entender algumas coisas relacionadas ao controle da micção. Então, a gente já falou sobre as duas fases, mas é interessante a gente entender um pouco mais sobre o papel do sistema nervoso central nesse controle, tá? Então, quando a gente pensa no sistema nervoso central,
Vamos falar aqui sobre o controle do sistema nervoso central. Então a gente viu que toda a informação sensorial que é mandada ali através do nervo pudendo, que sai da bexiga e é mandada através do nervo pudendo, ela vai chegar no sistema nervoso central para o córtex, tá? E a partir disso a gente vai ter um processo de interpretação desse estímulo sensorial que chegou. O córtex ele vai processar essa informação e mandar ordens ali para o cerebelo e para o núcleo pontino da micção para que a gente continue na fase de armazenamento ou para que a gente vá para a fase de esvaziamento, beleza? Então, o sistema nervoso central ele consegue fazer tanto um processo de facilitação da micção quanto um processo de inibição. O que seria essa facilitação? Quando a gente está com a bexiga cheia, a gente sente vontade de ir no banheiro, né? Só que, para a gente ter essa fase de esvaziamento iniciando, a gente precisa estar no lugar apropriado. Então, você não vai fazer xixi em qualquer lugar, né? Você não vai urinar em qualquer lugar, você vai no banheiro. Então, o córtex ele vai inibir esse processo de esvaziamento até você chegar no banheiro. Quando você chega no banheiro, ele vai fazer esse processo de facilitação, beleza? Então, esse é um exemplo bem simples para deixar mais fácil de entender. Então, a gente tem duas situações. Ele pode manter o fluxo inibido, então ele pode manter o fluxo ali urinário, o reflexo de micção inibido, como ele também pode auxiliar ali ou facilitar, aumentar ali o processo de micção. Ele pode também reforçar esse reflexo. O que vai depender? Se eu estou num lugar apropriado, tá? Então eu preciso estar no lugar apropriado para que eu consiga, né, ali iniciar essa fase de esvaziamento. Então a gente tem essa parte mais a nível do sistema nervoso central de controle mesmo da micção, beleza? Outra coisa que é interessante a gente entender, eu vou colocar aqui em cima, deixa eu subir isso aqui. Então isso serve tanto para a fase de armazenamento quanto de esvaziamento, tá? Vou colocar aqui em cima por isso. E aí, para a gente manter o que a gente chama de continência, né? O que é continência? É a gente não ter escape de urina. A gente tem alguns fatores que são importantes. Então a gente tem fatores que são importantes para a gente conseguir manter uma boa continência urinária. A gente vai ter um vídeo depois para falar só sobre a incontinência, mas quando a gente fala de continência, que é a capacidade de eu manter essa urina ali, né, não ter nenhum escape, a gente vai ter fatores intrínsecos relacionados com a continência, tá? E aí a gente está falando de fatores relacionados à estrutura mesmo, fatores estruturais. Que tipo de fatores estruturais? Uma boa integridade das estruturas ali internas, né, então dos órgãos, uma coaptação, por exemplo, da uretra, processo de elasticidade, tônus uretral, que é controlado pelo sistema nervoso autônomo. E a gente tem fatores extrínsecos. E aí, quando a gente fala desses fatores extrínsecos, a gente está falando dos órgãos e tecidos que fazem parte da sustentação dos órgãos pélvicos, né? Então são as estruturas de sustentação, como por exemplo os músculos e as fáscias. Quais músculos? Em especial esses caras aqui, né? Os músculos do assoalho pélvico, que são responsáveis por sustentar os órgãos pélvicos e também por auxiliar nesse processo de continência, mantendo o esfíncter externo fechado, beleza? Então só algumas observações aí que são interessantes. E assim, para a gente facilitar ainda mais, a gente vai fazer um esqueminha aqui embaixo, deixando de forma mais didática ainda essas duas fases, beleza? Então ali a gente viu num esqueminha já, a gente esquematizou fazendo um desenho, mas vamos simplificar ainda mais. Então vamos lá. A gente tem duas fases, né, da micção. Vamos fazer um esquema conceitual aqui para ficar mais fácil de entender. A gente tem as duas fases da micção. A gente tem primeiro a fase de armazenamento. Então, nessa fase de armazenamento, a minha bexiga ela vai estar como? A bexiga muitas vezes ela vai estar vazia, né? Ou uma baixa quantidade de urina acumulada. E aí a gente vai ter aqueles receptores que a gente falou. Então, a gente tem os receptores captando o estiramento da bexiga, né? O quão cheia ela está, mandando sinal para o sistema nervoso central, primeiramente ali para o nosso córtex. Depois a gente vai ter o redirecionamento dessa informação sensorial
para o centro pontino da micção e para o cerebelo. E aí, no momento do armazenamento, o centro pontino da micção ele vai ativar um nervo específico, que é o nervo hipoglosso, tá? Que é o nervo que faz parte da divisão simpática do sistema nervoso autônomo. O nervo hipoglosso, por sua vez, ele vai se ligar aos receptores beta-adrenérgicos, que estão localizados no corpo da bexiga, né? Fazendo que a gente tenha o relaxamento do detrusor, certo? Além disso, ele vai se ligar lá na região do colo, próximo ao esfíncter interno, aos receptores do tipo alfa, fazendo que a gente tenha a contração ou fechamento desse esfíncter interno, mantendo ele fechado. Já o cerebelo, ele vai ativar o nervo pudendo, a divisão eferente do nervo pudendo, e aí a gente vai ter a contração desses músculos que fazem parte do assoalho pélvico. Isso vai gerar a contração do assoalho pélvico, que vai manter o quê? O fechamento do esfíncter externo, beleza? Então assim a gente simplificou a fase de armazenamento. A segunda fase que a gente tem é a fase de esvaziamento, onde a gente vai esvaziar a urina. Então na fase de esvaziamento, a gente vai ter a bexiga agora cheia, né? Então dessa vez ela está próxima da sua capacidade ali. Lembrando que a capacidade da bexiga, de armazenamento de urina da bexiga, ela vai variar, mas em torno de 300 a 800 ml, né? O que é bastante coisa. Então aqui nessa fase a bexiga ela está cheia e a gente vai ter aqueles receptores captando esse enchimento da bexiga e mandando um sinal para o sistema nervoso central, né? Lá para a região do córtex. E aí a gente vai ter o sistema nervoso central enviando comandos para o centro pontino da micção e para o cerebelo. O centro pontino da micção vai atuar através do nervo pélvico, que é uma divisão do sistema nervoso parasimpático. O nervo pélvico ele vai se ligar a receptores muscarínicos do tipo M3 na região do corpo da bexiga, gerando a contração do músculo detrusor, certo? E a gente vai ter também ele se ligando a receptores, né, liberando ali a acetilcolina, que vai se ligar a receptores nicotínicos na região do colo da bexiga, próximo ao esfíncter interno, fazendo que a gente tenha um relaxamento do esfíncter interno. E o cerebelo, por sua vez, ele vai atuar através do nervo pudendo, mandando informações motoras através do nervo pudendo, eferente, tá? Para que a gente tenha um processo de relaxamento agora dos músculos que fazem parte do assoalho pélvico. E aí a gente vai ter o relaxamento do esfíncter externo, beleza? Então agora eu acho que ficou um pouco mais fácil da gente entender isso, tá? Então de forma geral é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então só recapitulando, a gente falou sobre as fases, sobre tudo que acontece durante a fase de esvaziamento ali da bexiga, e falamos também sobre a fase de armazenamento. Falamos sobre o controle do sistema nervoso central, então ele quem faz a facilitação é a inibição, para que a gente urine no lugar correto. E a gente falou que existem alguns fatores que mantêm a nossa continência, podendo ser fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Dentro desses fatores intrínsecos entra também a parte neural, né, o controle através desses nervos que a gente citou durante essas fases. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!